Vocês se lembram desse desenho? Pois então, nós vamos refazer ele. Oi, gente, tudo bom? Vou fazer um vídeo refazendo um desenho antigo. Não antigo, eu fiz ele ano passado, final do ano passado. E a gente já tá no começo desse ano, de 2026. E a evolução foi muito. Eu fico bem feliz que mesmo que seja pouco tempo até, eu tenho evoluído bastante. Na verdade, quando eu comecei esse desenho, eu não pensei que eu ia refazer outro. Não, eu ia fazer a mesma personagem, ok? Mas não pensei no intuito de, vou mostrar, refazer pra ver minha evolução. Eu queria desenhar ela há um tempo, eu tava com essa ideia na cabeça. Aí eu comecei a desenhar, tava tentando pensar na pose, aí quando eu tava no meio do rascunho eu reparei, é praticamente a mesma coisa do ano passado. Só que, tipo, de um ângulo diferente. A pose tá mais dinâmica, tá mais bonito, tá bem melhor. Mas é praticamente a mesma coisa. Eu pensei, já que já tá ficando parecido, vamos refazer. Bora ver essa diferença. Agora é no intuito de realmente refazer o outro. E aí eu fui fazendo. Inclusive, tá vendo essas manguinhas? Tem um detalhe que no ano passado eu esqueci de botar ela. Eu jurava que tava lá, só que eu olhei e não tava. Eu realmente esqueci de botar essa manguinha nela. Ou tava querendo tirar. Aí eu já não lembro. Mas eu gosto. Mas no geral eu tenho uma péssima memória. Uma vez eu tava desenhando ela de novo e eu esqueci que ela tinha franja. Eu fiquei meia hora encarando o desenho pensando, não, tá meio estranho, né? Eu tinha terminado o desenho, inclusive, já tava, tipo, todo pronto. Tá estranho, tá faltando alguma coisa. Sei lá, também tem estudo, eu fiquei olhando por um tempo e eu reparei, putz, ela tinha franja. Ela tinha franja, eu esqueci que tinha franja. É porque eu resolvi desenhar usando referência zero, aí eu esqueci. Se eu não lembro do próprio design das minhas personagens, meu Deus. Mas enfim, Então, quando eu comecei esse desenho, eu tava fazendo ele, eu comecei a ter ideia e eu tava refazendo o outro. E acabou que ficou uma grande coincidência, também que eu já tava começando, que ambos os desenhos, quando eu comecei a fazer eles, eu tava com uma ideia na cabeça. Eu pretendo dessa vez pôr em prática, porque da outra vez eu não tinha posto. Por quê? A minha ideia, aí eu vou ter que explicar um pouco mais sobre a personagem, é que basicamente essa personagem surgiu por causa que assim, quando eu era criança, eu brincava muito com os meus primos de super-heróis. A gente às vezes teve uma fasezinha que, tipo, eu era uma personagem que já existia, que era a Ladybug, porque quando eu era criança eu gostava muito da Ladybug. Mas aí depois de um tempo a gente foi criando nossos próprios personagens e etc. E aqui, inclusive eu não falei o nome dela até agora, é a Bubble, o nome dela. E a primeira ideia dela surgiu há muito, muito, muito tempo atrás. Só que eu nunca pus ela em prática. Eu desenhei, mas nunca pus. Entendeu? Tava algo na gaveta da minha memória, assim, bem guardado. E aí, em 2023, eu voltei a falar com os meus primos, porque eu fiquei um tempo sem falar com eles, aí eu voltei. Mas porque eu não tinha o contato deles, sabe? Aí não dava pra entrar muito em contato, aí eu consegui um número, fui conversar com eles. Eles ainda, e por mais que tenha se passado muito tempo já, ainda estavam brincando de super-heróis, e cada um tinha seu personagem, tinha suas histórias, e tinham designs diferentes e tal, tipo, as ideias eu gostava. E, tipo, eu gosto de ouvir, sabe? Porque eu acho as ideias muito diferentes. Aí eu gosto. Porque aí a minha prima me contou a dela, que é a Lua. E aí eu gostei muito do design dela, porque eu fui desenhar de presente de aniversário, sabe? Eu desenhei. E aí eu gostei, porque era algo que até o momento eu nunca tinha feito. Então pra mim era bem diferente. Que ela tem orelhinhas de lobo, ela tem umas coisinhas. Ela tem muito detalhe, eu acho bem bonita. E era algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Era algo bem diferente. E eu gostei muito da ideia. Eu gostei muito, achei muito legal. Aí foi que eu peguei a Bubble, desengavetei ela,
fiz ela, passou um monte de mudança até chegar nesse design atual. E aí, eu gostei. E, tipo, quando eu fiz aquele desenho, o do ano passado, eu tava com a ideia de fazer de todo mundo. De todo mundo. Pegar o meu, fazer a minha, a Lua, desenhar vários e vários de todos os meus primos. E postar, eu queria postar vídeos de eu desenhando eles. Falar, ia perguntar pra eles um pouco dos poderes, porque eu não sei todo mundo. Eu sei mais ou menos. É porque eu não estou tão. Eu não sei tanto da história ainda, eu tenho que perguntar mais pra eles, porque tentaram me explicar, eu não entendi. Aí eu tenho que perguntar de novo. Mas aí eu poderia perguntar pra falar no vídeo, falando, aí eu tenho que perguntar pra eles se eles querem, mas essa é a minha ideia. Aí eu comecei fazendo esse desenho e eu tava com essa ideia na cabeça. Mas voltando pro assunto do desenho em si. Quando eu comecei esse desenho, eu já tinha meio que a ideia de como eu ia fazer ela, de como eu queria ela. Ficou exatamente como eu queria? Não, porque nunca fica. Mas ficou muito bom. Mas não é questão, tipo, de desenho, da qualidade da pintura. É só uma ideia, sabe? Tipo, do rosto dela, uma noção, algo que eu queria passar que não exatamente foi passado, mas está muito mais próximo do que antes, entendeu? A ideia que eu tinha na minha cabeça tá muito melhor apresentada agora do que antes. Tá bem melhor. E eu fiz esse desenho pra consertar e eu consertei todos os erros da arte passada. Quero, enfim, ajeitar uns detalhes. Então, consegui consertar os detalhes que eu queria, que eu vou falar deles daqui a pouco, que é a questão do cabelo. E eu consegui melhorar muita coisa. Eu vou botar a comparação, tanto dessa quanto a de 2023. E mostrar a comparação pra vocês da diferença, que fez muita diferença. E eu fico bem feliz de ter evoluído bastante, assim, principalmente no quesito pintura, mas não só na pintura como no desenho, que eu acho que tá bem melhor, porque eu tava me incomodando, eu tava achando muito cabeçuda e as perninhas muito pequenas, sabe? Mas agora, como eu já falei um pouco do contexto, né, do que eu fiz esse desenho, eu queria falar sobre ela em si, já que ela é uma personagem que eu criei um pouquinho quando eu era criança, fui desenvolvendo mais pra agora. Aí eu demorei um tempo pra fazer o design dela, porque eu não tava tendo nenhuma ideia legal. E, enfim, eu tive a minha ideia, porque é pra ser uma super-heroína, um mundo de super-heróis. A minha que é mais diferente dos outros, porque são meio animais, a minha é a única que não é, porque eu ainda estou meio por fora. A minha é meio por fora, assim, estou meio perdida ainda. E como foi algo que eu criei, quando criança, me lembra muito a minha infância. Eu gosto muito de desenhar ela por isso, sabe? Tem esse lado. E é uma personagem que fica muito bonitinha, porque ela é pra me representar nesse mundo. Tanto que eu uso ela de capa, tanto pro meu Instagram, pro meu TikTok, pro meu YouTube, que é pra me representar em si. E é por isso que ela é toda rosa. Porque eu amo rosa e ela inteirinha rosa, tirando esse pedaço, esse verde meio azulado, sabe? Porque eu também gosto muito dessa cor. E, sabe, eu demorei muito pra chegar nesse design pra ela, passou por muita mudança. Tipo, algumas pequenas, algumas bem maiores, tipo, no começo foi mudanças mais drásticas e ao longo dos anos eu só fui tentando ajeitar poucas coisas. E tinha certas coisas que me incomodavam, tipo, o vestido, eu sempre achei bonito, mas eu sempre achava que, tipo, não era que eu desenhava inteiro, eu desenhava até a cintura dela. Porque eu achava sempre esse pedaço da saia meio estranho. Ele ia ficar meio estranho se eu desenhasse só ele, sabe? Meio cortado assim. E nesse desenho eu não senti tanto isso. E eu consegui ajeitar esses detalhes. E vocês estão vendo que agora eu tô no cabelo? É um detalhe muito importante. Algo que estava me incomodando em todas as artes anteriores dela é que eu nunca consegui deixar claro que a cor do cabelo dela é mais clara do que a cor da roupa. Se você for na cor base, você vê lá que o cabelo é bem mais claro do que a roupa. Só que se você for olhar o desenho pronto, nunca dá pra reparar essa diferença, porque o cabelo sempre parece muito escuro. E era o que tava, no começo não me incomodava tanto, desde que o desenho ficasse bonito, eu não me importava tanto com esse detalhe. Mas com o passar do tempo foi me incomodando muito. Porque eu fiz um desenho de Lego, que eu desenhei ela de Lego, e tipo, o cabelo
ele ficava muito claro. E eu olhava pro desenho normal e ficava e parecia que era muito mais escuro, sabe. E eu pensei, como eu faço animação, às vezes se um dia eu fosse fazer uma animação dela, que eu não ponho tanto detalhe no cabelo, ia ficar muito mais cor base, sabe, tipo, a diferença é gritante, que um parece escuro e agora tá claro, sabe. E eu queria consertar isso, foi por isso que você perceber que na metade do desenho eu refiz o cabelo. Eu estava o lado rosa inteiro pronto, fui refazer inteiro, porque eu não estava gostando, tinha que ficar evidente que era rosa clara e não rosa escuro. E agora eu sinto que ficou. E no final eu gostei de como fiz o cabelo, porque ela tem todo o detalhe de coraçãozinho e tem os brilhinhos em formato de coração, não sei se vocês repararam. E eu acho que agora, se eu não tiver agora eu tô na minha parte favorita, que foi pintar esse coraçãozinho de joia que ela tem, que antes era só coração normal, decidi fazer joia. E também pintar as unhas. É um detalhe tão mínimo, que eu acho que mal dá pra reparar. Mas pintar as unhas é uma das minhas partes favoritas atualmente. Só ficar pintando as unhas dela. Eu me sinto uma manicure, eu acho muito legal. Mas eu tô quase terminando o desenho. E eu acho que eu falei até que muito pouco sobre a personagem em si. Mas o nome dela é Bubble, porque é bolha em inglês, e ela é justamente dessas bolhas que ela consegue criar. Que elas são rosinhas, porque quando eu criei ela inicialmente eu queria que fossem bolhas de chiclete. Mas eu acabei mudando de ideia. Mas agora só são umas bolinhas meio rosa. E ela consegue criar só metade como escudo, ou então ela consegue inteira, sabe, uma bolinha inteira em volta dela e ela consegue se teletransportar. Bem, foi assim que ficou o desenho e eu vou mostrar agora o antigo de novo. Esse foi de 2023, então assim que era o desenho de 2025 e agora sim o de 2026. É, mudou bastante, mas é isso, pessoas, tchau!